E aí galera, o vídeo de hoje é sobre as formas como Deus fala com você, comigo assim, com todo mundo, né? A primeira maneira que Deus fala conosco é através da Bíblia. A Bíblia é literalmente a voz de Deus, que foi revelada, inspirada por Deus e registrada. Em 2 Timóteo 3,6 diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Todos os dias nós podemos encontrar nela uma palavra de Deus para nossas vidas. Ela é uma referência para confirmar e entender qualquer outra mensagem do Pai. Então nós devemos dar muito valor à palavra, porque aqui no Brasil nós somos muito privilegiados. Privilegiados por podermos meditar na palavra, privilegiados por podermos andar com a palavra nas mãos. Ao contrário de outros países, que muitas vezes os cristãos são perseguidos. Então, dê valor na palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria presença de Deus nos nossos corações, falando no nosso íntimo e nos lembrando das palavras de Jesus e das vontades de Deus sobre a nossa vida. Em João 14,26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo do que eu disse. Em 1 Coríntios 6,19 nós podemos entender que nós somos uma morada do Espírito Santo, que diz assim: o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia e aplicar o seu ensino. Ele nos ajuda a refletir sobre o mundo à nossa volta e, além disso tudo, ele é nosso conselheiro e nosso consolador nos momentos em que sofremos. Terceiro, pessoas. Muitas vezes Deus usa pessoas e até mesmo a gente para falar com outras pessoas. Em conversas, conselhos, gestos, como por exemplo quando a gente estende a mão para alguém, dá uma ajuda, entrega uma mensagem, visita um enfermo, compartilha o que tem. Nós temos o serviço de ser a presença de Deus que anda aqui na terra. Somos as mãos, os pés e a voz do Senhor na terra para manifestar a vontade dele. Em Isaías 6,8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então deixe Deus usar a sua vida. Ele quer falar com você e através de você para manifestar o amor dele. Quarto, os sonhos. Deus pode falar através de sonhos. Existem os sonhos naturais, que é a imaginação, e os sonhos que chamamos de visão espiritual, que são vindos da parte de Deus quando é maior que a nossa imaginação. Geralmente quando isso acontece, há uma inquietação, não nos esquecemos dele, há grande nitidez nos detalhes e não estávamos pensando naquilo antes. Um exemplo muito famoso é o exemplo de José, que sonhou que governaria sobre a sua família. Em Gênesis 37,9 você pode ver melhor. Muitas vezes a gente pode estar pensando que Deus está em silêncio, mas na verdade ele está falando através das circunstâncias conosco. Exemplos disso são portas fechadas ou abertas, enfermidades, provações, conquistas. Dessa maneira a gente deve pedir discernimento para saber até que ponto a gente tem que perseverar em determinado assunto e a partir de que ponto estamos persistindo em algo que não é de Deus, algo que é claramente ao contrário da vontade dele, como por exemplo um aluguel de imóvel, um carro, um relacionamento amoroso, um negócio no ramo comercial. Um exemplo disso está em Jonas 2,1. Que Jonas fugiu para não obedecer o chamado de Deus. E então ele passou por uma tempestade, foi engolido pelo peixe. E aí ele orou para Deus. Deus ouviu sua oração e o peixe vomitou, né? Ficou uma delícia. Nossa. Então, gente, vamos aí ficar atento com as circunstâncias que muitas vezes elas falam com a gente e a gente não consegue entender o que Deus está tentando falar através delas. Sexto, a natureza. Em Salmos, versículo 1, capítulo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Exemplos de como Deus usou a natureza para falar com pessoas foi em Mateus 2,10, em que a estrela anunciou aonde estava Jesus. Mateus 3,16, em que a pomba desceu sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo. E um dos mais conhecidos, em Gênesis 7,17, fala sobre o dilúvio, onde a chuva foi a manifestação da palavra de Deus anunciada a Noé. E conversando com a minha amiga através do WhatsApp, ela me disse que Deus já falou com ela através da natureza, que foi através de uma árvore. Deus disse que o coração dela não estava voltado totalmente para ele, da forma que ele queria, sabe? Não estava voltado totalmente da forma que ele queria. Vamos ouvir o áudio, peraí. Então ele me mostrou uma árvore, um lado tinha folhas bem verdinhas e do outro lado estava seco os galhos e algumas folhas apenas. E aí ele me disse que o meu coração precisava estar mais voltado para ele, que o meu coração precisava estar totalmente voltado, assim, tipo, para ele, para as vontades dele. Por mais que a gente tá na missão, fazendo as coisas de Deus, a gente tá envolvido demais, porém não tá
perfeição junto com ele, assim, mas não sei se você me entende. Tipo, é de fazer as coisas pra ele, mas sem ele, entendeu? Então ele ministrou muito isso no meu coração, e depois disso, cada dia que passa que eu vou meditar assim no campo, ele vai me mostrando como que o meu coração tá se preenchendo. Ele falou, tem uma árvore aqui na base que, tipo, é muito linda. Ele falou, logo você tá quase pro teu coração tá daquele jeito, mas só vai estar perfeitão quando você estiver aqui comigo. Então, tipo, foi uma experiência muito massa. Ai, que top! Então vocês viram um exemplo na prática, na realidade, como que Deus pode falar mesmo, através de tudo, através da simplicidade. Porque, como a minha amiga diz, Ele é soberano, Ele pode falar através de tudo. Pra você ouvir a voz de Deus é no simples. Você não precisa de muitas coisas, muitas estratégias. Apenas esteja com seu coração voltado pra Ele, com a intimidade, sabe? Deus quer intimidade com Ele. Deus quer que a gente entregue nosso coração pra Ele. Só isso. Na verdade, é a única coisa que Ele quer. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa simplicidade. Ele nos quer, sabe? Eu acho que Ele quer o nosso coração. Ele quer a gente. Então, vamos dar tudo que a gente tem pra Ele. A gente cada vez mais tem que se entregar pra Ele. 7º, filmes. Sim, Deus fala através de filmes, e muito. Principalmente nos dias atuais, que a quantidade de filmes gospel cresceu muito, então Deus fala muito através deles. Muitas vezes os filmes são considerados apenas diversão, passatempo no nosso dia a dia, dessa correria, com tantas coisas pra se fazer em pouco tempo. Mas Deus também fala através de filmes. Eles podem nos ensinar e falar sobre alguma coisa que a gente está vivendo no momento em nossas vidas. Por exemplo, o filme A Prova de Fogo. Muito lindo esse filme. É um filme pra casais, e eu tenho certeza que Deus já falou através desse filme com muitas pessoas. Tenho certeza que pelo menos um casal aí ele deve ter conseguido firmar esse casamento. Mas eu acho que foi bem mais que um. Que fala sobre relacionamentos que passam por divergências, passam por dificuldades, e como persistir no seu casamento vale a pena. Então assista esse filme, recomende esse filme para outras pessoas também. Quem sabe as lutas que essas pessoas estão passando não precisa desse filme para tentar reverter esse quadro. 8º, músicas e louvores. Além de uma ótima maneira de começar a orar e buscar a presença de Deus, as músicas também podem ser instrumentos que Deus usa para falar com a gente. Quando Ele quer falar alguma coisa, Ele usa a letra, Ele usa não só a parte da letra, mas também a parte instrumental para tocar no nosso íntimo, tocar nos nossos corações e dar força às vezes pra gente continuar perseverando. Por exemplo, a música Vai Valer a Pena, do Ministério Livres para Adorar. É uma música, é um louvor que me toca toda vez que eu ouço ela. Sabe, toda vez que eu penso em desistir aqui do canal, que eu comecei faz pouco tempo, eu falo, cara, vai valer a pena. Todo o meu esforço, tudo o que eu tô fazendo vai valer a pena. Porque eu não quero morrer, eu não quero partir desse mundo sem falar a palavra de Deus. Eu quero falar a palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Então vai valer a pena a gente estar passando por qualquer coisa que a gente esteja passando aqui nessa terra. Vai valer a pena, porque no grande dia nós vamos conseguir encontrar e vamos estar perto do nosso Pai. E eu espero que, quem sabe, se esse canal tocar uma vida, pra mim já vai estar o suficiente. E eu vou ficar muito feliz de verdade mesmo. Ai, meu Deus. Então vai valer a pena todos os nossos esforços. Essa música me toca muito, de verdade. Parece que Deus fala comigo muito. Parece não, né? Deus fala mesmo. Ou seja, Deus fala através dos louvores na área que nós estamos necessitando, pra nos dar força, sabe? Ele nos dá força pra continuar. 9º, livros. Além da Bíblia, Deus também fala através de outros livros. Livros que foram escritos por pessoas. Exemplo disso são os livros do Eu Escolhi Esperar, no qual Deus fala claramente o desejo dele para nossa vida sentimental. Ele não quer que a gente sofra emocionalmente por causa de alguma pessoa, por causa de ansiedade do nosso coração. Então, esse livro fala muito mesmo. Deus usa muito esse livro e muitos outros também para falar com as pessoas. Ele não quer que a gente sofra com relacionamentos frustrados. Ele quer que a gente espere a pessoa certa e na hora certa. Ou seja, quando Deus quer falar com alguém, filho, o negócio, ele usa o que for. Pra que eu bate palma? Não sei pra que eu bate palma. Quando Deus quer falar com alguém, Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Basta estarmos sensíveis à voz de Deus. Então preste bem atenção que às vezes Deus quer falar alguma coisa com você e você ainda não conseguiu entender. Pare um pouco dessa correria. Fale mais com Deus. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, entendeu?
entendeu? Se vocês gostaram, compartilha nas suas redes sociais para alcançar mais pessoas, para mais pessoas ouvirem a voz de Deus. Curte aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo se algum dia Deus já falou com você e de que forma Deus falou com você, que eu quero ouvir. Eu quero ler seus comentários aí, responder todos. E se inscreva no canal para vídeos novos todas as semanas e para fazer parte da nossa família. Um beijo e fica com Deus.